A legião e os porcos. A vitória de Cristo sobre as trevas, o sol despontava no horizonte, tingindo de dourado as águas tranquilas do mar da Galileia. Após uma noite intensa, em que os ventos haviam se levantado com fúria, e Jesus acalmara a tempestade com apenas uma ordem: aquieta-te, vento, e cala-te. Mas os discípulos ainda estavam tomados por uma mistura de reverência e temor. Quem era esse homem, que até o vento e o mar obedeciam? Sem tempo para reflexões demoradas, a barca de pescadores tocou à margem da região dos Gerazenos, uma terra habitada por gentios. O ambiente era diferente das aldeias judaicas. Havia colinas verdejantes, cavernas usadas como sepulcros e, ao longe, rebanhos de porcos, pastando menos animais, considerados impuros pelos judeus, mas criados pelos gentios da região para comércio e alimentação. O encontro inesperado. Assim que Jesus e os discípulos desceram da barca, um grito rompeu o silêncio da manhã. Dos sepulcros. Um homem surgiu correndo em direção a eles. Seu corpo estava coberto de feridas, os cabelos desgrenhados, os olhos febris, refletindo uma dor inexplicável. Ele vivia entre os mortos, afastado da sociedade. Muitos já haviam tentado prendê-lo com correntes e grilhões, mas sua força sobrenatural o fazia arrebentar tudo. Ele era temido, odiado e desprezado. À noite, os gritos ecoavam pelas colinas, assustando os viajantes. Estava sozinho, desumanizado, prisioneiro de forças invisíveis que destruíam sua mente e sua alma. Mas naquele dia, diante de Jesus, algo diferente aconteceu. O homem caiu de joelhos, não em reverência voluntária, mas dominado pela presença de alguém infinitamente maior do que as trevas que o escravizavam. De sua boca não saiu uma súplica humana, mas um clamor gutural, carregado de desespero. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Os discípulos estremeceram. Não era apenas o homem que falava, mas os espíritos imundos dentro dele. O diálogo com as trevas. Jesus, com um olhar sereno, perguntou: qual é o teu nome? A resposta veio em uníssono, como uma multidão dentro de uma só voz. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Naquele tempo, uma legião romana podia contar de 4 a 6 mil soldados. A escolha do termo não era por acaso. Tratava-se de uma declaração de domínio. Aquele homem estava tomado por uma horda de demônios, forças malignas organizadas como um exército contra a vida de um único ser humano. Os espíritos suplicavam insistentemente que Jesus não os mandasse para o abismo, lugar de tormento e prisão final. Diante dele, não havia resistência possível. Sua autoridade era absoluta. Próximo dali, nos declives das colinas, um grande rebanho de porcos pastava. Cerca de 2.000 animais. Os demônios imploraram: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. A permissão de Cristo Jesus, que poderia simplesmente ter os lançado ao destino eterno, concedeu-lhes permissão. Imediatamente a legião deixou o homem, e o silêncio tomou conta de sua alma. A paz, que havia sido roubada por tanto tempo, começou a florescer dentro dele. Mas ao mesmo tempo, os porcos enlouqueceram. Tomados pelos espíritos imundos, correram descontrolados colina abaixo, lançando-se ao mar. As águas se fecharam sobre eles, e todos morreram afogados. O caos foi testemunhado pelos pastores dos porcos, que correram para as cidades e vilarejos vizinhos, levando a notícia de que algo extraordinário havia acontecido. O homem liberto. Enquanto isso, aquele que antes estava possesso, agora se encontrava sentado, vestido e em perfeito juízo. Aos pés de Jesus, os discípulos olhavam maravilhados para a transformação. O homem que outrora gritava entre os túmulos agora conversava em calma e clareza. Onde antes havia trevas e desespero, agora havia luz e gratidão. Ele não precisava mais ser acorrentado, pois o poder que o dominava havia sido derrotado. Seu coração, antes escravizado, agora batia em liberdade. O medo
e a rejeição. Logo, os moradores da região chegaram. Ao verem um antigo endemoniado transformado, e ao ouvirem sobre a morte dos porcos, ficaram tomados de medo. Para eles, a perda material 2.000 porcos afogados parecia mais real e mais urgente do que a libertação de uma vida humana. Assustados com o poder de Jesus, pediram-lhe que se retirasse da região. Não o desejaram entre eles. O Filho de Deus, que havia vindo trazer vida e salvação, foi rejeitado por corações apegados às riquezas passageiras e temerosos do desconhecido. Jesus não discutiu, não forçou sua presença. Simplesmente voltou-se para a barca pronto para partir. O missionário improvável foi então que o homem liberto se aproximou. Seus olhos brilhavam de fé e esperança. Ele suplicou: Senhor, deixa-me ir contigo. Mas Jesus, com ternura, respondeu: Volta para tua casa e conta o quanto Deus fez por ti. A missão daquele homem não seria seguir na barca, mas testemunhar no seu próprio território. Ele, que antes era motivo de medo e vergonha, agora se tornaria um proclamador das maravilhas de Deus, e assim aconteceu. Ele percorreu as cidades da Decápolis, anunciando como Jesus o libertara. Muitos se maravilhavam ao ouvir sua história. Reflexão espiritual. Essa narrativa vai além de um milagre isolado. Ela revela o coração do Evangelho. Jesus veio libertar os cativos, restaurar os quebrados, dar vida àqueles que habitam entre os mortos. O homem possesso representa todos nós, de alguma forma. Talvez não estejamos literalmente dominados por legiões de demônios. Mas quantos vivem aprisionados por vícios, medos, culpas ou forças que parecem incontroláveis? Quantos gritam em silêncio, isolados em seus próprios sepulcros emocionais ou espirituais? Cristo não teme atravessar mares, enfrentar tempestades ou entrar em territórios gênteos para resgatar uma única alma. Seu poder é maior do que qualquer força das trevas. Nem mesmo uma legião inteira pode resistir à sua autoridade. Os porcos representam um contraste. Enquanto o homem é restaurado, os animais são destruídos. É como se Jesus mostrasse visivelmente o destino das trevas: ruína, desordem, morte, mas ao ser humano é oferecida vida, paz e redenção. Por outro lado, a reação dos moradores mostra como o coração humano pode se apegar mais ao lucro e à segurança material do que à presença do Salvador. Eles preferiram perder Jesus a perder seus bens. Essa atitude ecoa ao longo da história. Quantos rejeitam Cristo porque ele exige mudança, renúncia, transformação? Já o homem liberto nos ensina que não é preciso ser teólogo ou pregador famoso para testemunhar. Basta compartilhar o que Cristo fez. Uma vida transformada é o maior sermão. Conclusão: naquele dia, nas colinas dos Gerazenos, uma batalha espiritual foi travada e vencida. O inferno perdeu uma legião de territórios dentro de um homem, e o céu ganhou um missionário improvável. Jesus mostrou que nenhum abismo é fundo demais, nenhuma prisão é forte demais, nenhum inimigo é numeroso demais. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E assim como libertou aquele homem, ele continua a libertar hoje. Para todos os que clamam, ainda ecoa a promessa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.